Muito boa noite, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros nos diversos países que estão reunidos hoje, terça-feira, 28 de novembro deste ano de 2023. Pediram saudações de vários lugares, mas para não mencioná-los todos, pois essa saudação vai para todos os ministros, irmãos e irmãs que estejam em reunião, e assim, pois, abrangemos a todos, abarcamos todos. Essa saudação e essas palavras vão dirigidas para todos vocês. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Podem assentar-se, por favor. Para estes minutos aqui, nos diz, na mensagem à obra do sétimo selo, nos diz o nosso irmão William: a liderança do Espírito de Deus sempre tem sido ou foi através de um instrumento em cada era. Quando as pessoas fizeram um sistema humano para eles mesmos se dirigirem, deixaram a direção do Espírito de Deus. A direção do Espírito de Deus em cada era sempre esteve através de um homem, de um mensageiro. Se acharmos o mensageiro pertencente a cada era, presente em cada era, encontramos o Espírito Santo dirigindo a sua era nessa era. Mas, quando as pessoas põem um homem ou põem homens para serem os seus líderes, para fazer com que os guiem, então, pois, deixaram a direção do Espírito de Deus. Mas, quando reconhecemos o Espírito Santo manifestado através do mensageiro pertencente ao tempo de cada era, pois reconhecemos a liderança do Espírito Santo na sua igreja em cada era, no mensageiro de cada era. Viram o simples que é tudo? É por isso que na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, em um extrato que está no livro de citações dessa mensagem, na página 167 do livro de citações, parágrafo 1488, diz: agora, vocês notaram ou perceberam que a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que dá a vez ou tem lugar é uma denominação, isto é, 20 anos e nenhuma denominação em 20 anos. Querido Cordeiro Morimundo, que nunca faça isso, nunca aconteça isso. Se eu me for nessa geração, que as pessoas ou a gente que crê nessa mensagem nunca vão aceitar uma denominação, ou vocês morrerão aí mesmo se aceitarem uma denominação. Percebam isso, a mesma hora que vocês falarem denominação entre vocês, não importa quão sinceros vocês são, pegue um homem pelo seu líder em vez do Espírito Santo para confirmar essa palavra. Essa é a mesma hora, a exata hora em que vocês morrem. Agora vejam que é necessário, é preciso identificar o Espírito Santo, esse líder, o Espírito Santo no meio da sua igreja, pelo mensageiro que corresponde, pertencente, vigente, e assim não cair nessa escritura que diz aí o nosso irmão Branham, de não pôr a um homem, por um homem pelo seu líder, em vez do Espírito Santo, no mensageiro que corresponde, que pertence a essa era ou a essa dispensação. Veio? A diferença é que um está ungido com o Espírito Santo e o outro não. Porque, olhem, o que nos diz aqui na mensagem liderança, na página 34 diz: e cada igreja teve um filtro. Isso é correto. Eles filtram todos aqueles que entram e também deixam entrar uma grande quantidade de morte. Como você poderia levar uma denominação através do filtro de Deus? Como você poderia fazer isso? Como você poderia levar uma mulher de cabelo cortado por esse filtro ou nesse filtro? Diga-me, como você poderia levar uma mulher que usa calças compridas com pregas
enfeitadas até lá, até aí, quando isso é uma abominação, que ela use prendas de vestir, vestimentas de homem, vê o filtro de Deus, a deixaria lá do lado de fora, não a deixaria entrar. Mas a igreja adquiriu seu próprio filtro. É por isso que eu digo que tem um filtro do homem que pensa, e esta é a palavra de Deus, esse filtro. E isso satisfaz o gosto do homem santo. Tem uma mensagem que ele intitulou assim, o filtro de um homem que pensa, o filtro de um homem que pensa, isso é correto. De um homem santo, isso é correto. Não um homem da igreja, senão ao gosto de um homem santo, do agrado de um homem santo, porque ele é pureza, santidade, palavra de Deus, sem adultério. Existe um filtro do homem que pensa. E eu te aconselho, a ti, membro de igreja, que uses esse filtro, porque ele traz o mundo para dentro e um pedacinho dele é morte, um pouco de levedo, um pouquinho de levedo, leveda toda a massa. Qualquer um que tire uma palavra desta, ou que acrescente uma palavra a ela, a sua parte será tirada do livro da vida. E ele diz, ele escreve, aquele que acrescente ou tire. O que foi que causou, provocou morte no jardim do Éden? Toda essa tristeza, toda dor de coração, toda criança que morre, todo este mal-estar na garganta, toda ambulância que soa sua sirene, todo o hospital, todo o túmulo, foi por causa de que Eva duvidou de uma palavra, não de toda ela. Isso simplesmente perverteu a palavra. Agora, Deus disse, homem, ali ele estava para guardar cada palavra de Deus. Agora, esse é o princípio da Bíblia. No meio da Bíblia, Jesus vem e diz, o homem não viverá só de pão, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de uma parte dela, senão de toda ela. No fim da Bíblia, em Revelação, Apocalipse 22, Jesus dá o testemunho de si mesmo, a revelação da Bíblia de Jesus Cristo. E ele disse, qualquer um que tirar uma palavra destas ou acrescentar uma palavra, a sua parte será tirada do livro da vida, a sua sorte. E volta a acrescentar o que tirar e o que acrescentar. Tire e acrescente. Agora, vocês passam através desse filtro do homem que pensa, e quando passam por ele ou através dele, terão o gosto de um homem santo, o agrado de um homem santo. Vocês terão um gosto, um agrado santo. Irmã, você que usa essa roupa, pense nisso. Você está indo, você diz, eu sou virtuosa para o meu esposo, eu sou virtuosa para o meu noivo, meu namorado, eu sou uma moça virtuosa, mas o que desse pecador que olha para você, quando ele responder por adultério, quem fez isso, você será culpado disso. Veja isso escrito na palavra, de modo que é ele, veja, ou seja uma mulher que pensa, seja uma que pensa, ou que pense, você poderá dizer, bom, e o que se acontecer assim, dessa forma, desse jeito? Ele falou isso assim, e nenhuma palavra pode falhar dele. Vê, um grande homem me chamou não faz muito tempo, me chamou até o seu quarto, o seu aposento, e disse, eu vou pôr as mãos em cima, irmão Branham, você está arruinando o seu ministério pregando tais coisas, desmoronando o seu ministério. E disse, qualquer ministério que a palavra de Deus arruinar, está bem arruinado. Vê, ele falou, eu colocarei minhas mãos sobre você, imporei minhas mãos. Você foi enviado para orar pelos doentes enfermos. E eu disse, você crê nessas coisas, irmão? Ele respondeu, não. Mas não é uma questão nossa, não é um assunto nosso. Então lhe falei, então de quem é o assunto essa questão? Vê? Ele disse, bom, é um assunto, uma questão do pastor. E eu disse, olhe para a congregação. Que coisa. Vê? Veem isso? Vocês veem isso? Todo ano eu fico pregando essas coisas e penso, certamente que o captaram, entenderam, no próximo ano eu volto e tem mais gente que não. Ou seja, isso vai demonstrar que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amigos, o líder é o Espírito Santo, amigos. Ele lhe dirige e ele te guia a você para toda a verdade. Quando ele, o Espírito Santo, vem, agora pensem nisso. Como
tome o filtro do homem que pensa ou pense. Este é a Bíblia. Ele escreve aí, o líder é igual ao Espírito Santo. Tenha o filtro do homem que pensa. Não é o credo, não é a sua religião. Você estará perdido. Tome, pegue o filtro do homem que pensa ou pense. Agora veja o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. E esse líder, pois não o põe um homem, Deus o põe. Os homens põem líderes, mas o Espírito Santo põe um líder. O seu instrumento pertencente que corresponde a cada era, mas as pessoas colocam muitos líderes, muitas cabeças. Mas Cristo sempre põe o seu Espírito Santo, põe num homem através do qual ele se manifestar, ou manifestar-se. O Espírito Santo... Vejam, lá no tempo do cumprimento da primeira vinda do Senhor, lá o Espírito Santo colocou o líder, vejam, e até lhe pôs o nome nele. Esse nome, que é o nome para a redenção. E ali esteve o Espírito Santo colocando esse líder. E vejam, o próprio Espírito Santo, o arcanjo Gabriel, neste tempo final, o fim do tempo, é quem põe o líder. E é o que põe o nome, porque o nome está no seu anjo. E ele escreve sobre o vencedor esse nome. Agora, esse nome diz que ninguém entende senão ele mesmo, ele próprio. E estava vestido com uma roupa salpicada de sangue, seu nome é o Verbo de Deus. O verbo é o quê? A palavra. Agora vejam, diz, em algumas pessoas, ou algumas vezes, esse homem talvez não possa dizer ao povo todas as coisas, porque todavia não recebeu a revelação dessas coisas. E ele estará falando das coisas que ele recebeu. Alguns talvez digam, eu vou me adiantar, eu movo isto por aqui, de modo que eu vou continuar, eu vou seguir sozinho, continuar sozinho, e segue sozinho, e quando vem ver, você apercebe, está mais enrolado do que tudo que você possa pensar. Como, por exemplo, tem um ditado que diz que quando uma pessoa está muito enrolada, diz que está mais enrolada que uma mosca em teia de aranha, ou um mosquito em teia de aranha. E assim por diante. E vocês sabem que quando se enrolam aí nisso, dificilmente saem. E assim acontece com as pessoas que pela sua própria conta ou vontade tentam conseguir as coisas, achar as coisas. Estão caminhando sozinhas porque não estão caminhando sob a liderança do Espírito Santo, porque a guiança do Espírito Santo sempre tem sido ou foi através do mensageiro que ele envia para cada era. Fora dessa aliança, não existe outra aliança da parte ou a favor do Espírito de Deus. E isso é o que nos diz nessa mensagem que foi pregada no dia 1º de junho de 2018, que foi numa sexta-feira, que foi a introdução ao tema liderança do 7º selo. Olhem, o que nos fala aí o nosso irmão William, foi bem curtinha essa mensagem, essa partezinha aí. Estou buscando aqui a página dessa introdução da sexta-feira. Diz... Na página 144 do tomo Por Amor aos Escolhidos, 144, 145, a página diz: o 7º selo é a vinda de nosso amado Senhor Jesus Cristo para este tempo final, para este último tempo. O que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda neste tempo final? O 7º selo. E ele estará liderando a sua igreja neste tempo final. Neste estudo bíblico, veremos como Jesus Cristo estará liderando a sua igreja neste tempo final. É muito importante conhecer este tema para que assim estejamos preparados para estar sendo liderados por nosso amado Senhor Jesus Cristo neste tempo final, para ser transformados e levados com Cristo
para a ceia das bodas do Cordeiro, porque Ele nos dará, na sua vinda, nos dará fé para ser transformados e levados com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro. Aquele que não está sendo liderado pelo Espírito Santo neste tempo final, pois não será transformado. Tão simples assim. É por isso que ele dizia que estejamos preparados para estar sendo liderados. E quando Deus está liderando o seu povo, sempre está velado e revelado no meio da sua igreja, em um instrumento, em um mensageiro ungido com o Espírito Santo. Isso é o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento desse anjo que era diferente dos outros anjos, o cumprimento do sétimo selo, porque aquilo que é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. De modo que, irmãos, ministros e irmãos que estão reunidos neste momento, continuemos sendo liderados pelo Espírito Santo, que é o nosso líder. O líder é igual, o Espírito Santo. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe grandiosamente a todos. Neste tema que tivemos hoje, o líder é igual o Espírito Santo. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.